Olá! Hoje vamos falar um pouquinho de geografia, tá? Quarto ano. Vamos falar então sobre as zonas climáticas. A diferença de insolação sobre a superfície terrestre é que determina as zonas climáticas do nosso planeta. Então, como vocês estão vendo aí na imagem agora, nós temos as zonas polares, as zonas temperadas e a zona tropical. Representada pela cor azul estão as zonas polares, que engloba a zona polar ou glacial ártica, que é essa que está mais acima, e embaixo, na cor azul, a zona polar ou glacial antártica. Estas zonas polares correspondem às regiões ártica e antártica do planeta. Elas estão situadas entre os círculos polares e os polos. Agora, nós temos aí as zonas temperadas. Então, acima, na cor laranja, nós temos a zona temperada do norte. E abaixo, nós temos a zona temperada do sul, sempre na cor laranja. Estas zonas têm temperaturas mais amenas e elas estão localizadas entre os trópicos e os círculos polares. A zona tropical, representada pela cor vermelha, essa que está aí centralizada, ela é a zona que está mais próxima à linha do Equador. Então, ela está entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. É a região mais quente do planeta e também a mais iluminada. E a maior parte do nosso território brasileiro situa-se nessa região aí. E qual dessas zonas climáticas seria a mais quente? Qual dessas zonas climáticas é a mais quente? Gente, a zona tropical. Sabe por quê? Porque a zona tropical é a que recebe os raios solares com mais intensidade. Então, zona tropical, ó, muito quente. Aqui no Brasil, há diferenças climáticas ao longo do ano que também determina a diferença de insolação nas regiões brasileiras. Isso acontece por conta de alguns fatores, como o formato da Terra, né, que é aquele formato esférico, arredondado, por conta da inclinação do eixo terrestre, por conta do movimento de translação da Terra, e por conta da posição geográfica em que está o nosso estado brasileiro. Falando em território brasileiro, vamos falar sobre a região em que moramos, a região sudeste? A região sudeste é composta por 4 estados: São Paulo, cuja capital é São Paulo; Rio de Janeiro, capital é o Rio de Janeiro; Minas Gerais, a nossa capital mineira, Belo Horizonte, a famosa BH; e Espírito Santo, que a capital é Vitória. Bom, e em cada estado há um clima predominante e há também uma previsão do tempo para o dia. Bom, qual é a diferença então entre tempo e clima? O tempo é aquela situação momentânea da atmosfera em determinado lugar. É passageiro, varia de um momento para outro. Às vezes amanhece nublado e logo depois do almoço já vem aquele super sol, aquele calor, não é verdade? E o clima corresponde ao comportamento do tempo de um determinado lugar durante um período longo, de pelo menos uns 30 anos. Então, por exemplo, se eu ouço ou vejo uma notícia no jornal em que Uberlândia amanhã fará um bom tempo, sem chuva, por volta de 30 graus, essa previsão está se referindo ao tempo, uma situação momentânea. O clima anda cada vez mais quente, né? De quem será a culpa? Ao contrário do que se pensa, o efeito estufa não é um fenômeno que faz mal. É ele que mantém a temperatura do planeta sempre constante. O problema são as ações humanas. O homem tem feito queimadas e lançado na atmosfera gases poluentes, por exemplo, através de seus automóveis. Isso sim altera o clima. E o aquecimento global pode ter consequências, como o derretimento de massas de gelo, ocorrências de ondas de calor,
mudanças nas condições de habitats dos animais e das plantas, fazendo com que eles possam vir a entrar em extinção, e também o aumento na ocorrência de intensidade de ciclones e enchentes. Um exemplo de ciclone foi em 2004, no sul, o ciclone Catarina. E de enchentes, foi a enchente do Rio Negro, no estado do Amazonas, em 2009. Então, pense bem, vamos fazer a nossa parte. Então, não interessa. Faça chuva, faça frio ou faça sol, estaremos sempre juntinhos. Vocês e a tia Júnia. Um beijo carinhoso.